moments. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Recentemente eu me peguei rejogando o primeiro game da trilogia Tomb Raider. Senti um misto de sentimentos em relação à qualidade e pensei se realmente valeu a pena ter pago R$20 na época em uma promoção absurda de Black Friday. Só que posso dizer sem medo agora, que realmente cada centavo foi recompensado pela experiência que obtive. De antemão, peço desculpas se houver algum equívoco, pois apenas joguei o primeiro da trilogia e nunca tive contato com nenhum jogo envolvendo a Lara Croft. Nem os dois posteriores e muito menos os clássicos do Play 1. Dessa vez quero subdividir em tópicos cada ponto do jogo, onde primeiro quero me atentar às mecânicas, gameplay e interação com o universo do game, para depois sim dar uma opinião sobre a história e seus personagens, tendo uma conclusão final posteriormente. Infelizmente, minha primeira impressão não foi das melhores. Eu me peguei preso por várias vezes, não só durante o início, mas sim ao decorrer do jogo inteiro, passando por diversos Quick Time Events. Não acredito ser um defeito, afinal, na época era aceitável e entendo o porquê de estarem presentes aqui. Mas é bom relatar o quanto essa prática envelheceu mal. Com apenas 3 minutos de game você já é exposto a diversos Quick Time Events. Uma mecânica de gameplay não muito boa a ser destacada aqui, no entanto, infelizmente compõe o jogo. A gameplay, por outro lado, é muito boa. Quando estamos andando ou entramos em momentos de ação, é perceptível a qualidade que temos da movimentação da Lara. E tudo o que está disponível a ser utilizado. O modo como podemos interagir diante ao cenário e explorar caminhos alternativos a cada fase é muito bem colocado ao game. A Lara, mesmo a todo momento passando por maus bocados, demonstra uma agilidade de gameplay incrivelmente fluida, onde podemos desfrutar de tal benefício ao longo das fases. No início somos limitados ao modo de como abordar tal perspectiva, mas com o tempo o jogo te dá ferramentas e mais opções ao jogador, que pode decidir de que maneira jogar, com novos tipos de armas e locais para serem explorados, trazendo um grande dinamismo ao jogo que não se torna mais do mesmo por algum tempo. Entretanto, posteriormente irei me aprofundar mais nesse assunto. Começamos primeiramente com o clássico arco e flecha e a picareta, que serve para abrir portas e escalar certas paredes específicas. Várias armas são dadas ao jogador e juntamente com elas temos uma imensa variedade de upgrades no quesito de aumento de munição, coronha para uma melhor precisão, aumento de dano e cadência de tiro. Todas essas opções melhoram as armas e obviamente facilita o combate à medida que vamos evoluindo, melhorando também a gameplay com tiro e diga-se de passagem, que bela gameplay apresentada. Todas as armas são legais e boas de serem utilizadas. Frequentemente passei por períodos de combate onde trocava incessantemente entre as armas que obtive. E como ao longo do tempo eu ia evoluindo-as, se tornava cada vez melhor em embates durante o game, que agora detinha um caráter dinâmico e opcional para cada tipo de arma que você escolhe. Não só as ferramentas de combate se acrescentam ao game, mas principalmente as de interação com o cenário. Trazem forma para todo o universo que somos inseridos, com armas que mudam a locomoção e acabam abrindo portas específicas, fazendo o jogador por muitas vezes voltar a certas regiões para desbloquear algum local que não era possível de ser aberto anteriormente. Algo que nos acompanha durante o game inteiro é o parkour, que já no início se apresenta a nós como o primeiro puzzle para escaparmos da caverna, e só vai se aprofundando ao longo do tempo com a abertura de novos ambientes tornados semi-abertos, onde encontramos um avião no meio de uma cachoeira e passamos por ele para chegarmos até o outro lado. Eu nunca me adequei bem a jogos lineares e não é o estilo de jogo que mais curto. Me cativa mais a abordagem de um mundo aberto e explorável ao jogador da maneira que ele bem entende. Mas aqui a linearidade da campanha é levada de uma maneira orgânica e sem te deixar submetido a um caminho único. Você tem a opção de explorar cada ponto das fases que passamos. O jogo te atrai a fazer isso
pelo fato da obtenção de mais fragmentos, que são pontos necessários para o upgrade de suas armas e tesouros espalhados pelo mapa, que te dão XP para o jogador evoluir suas habilidades. No entanto, percebi que o jogo não distribui esses pontos de maneira igualitária. É bem comum para quem joga acabar recebendo XP por coisas banais executadas na campanha, como por exemplo, ganhar XP só pelo fato de descer uma escada. Sim, isso realmente acontece e chega até a ser cômico na hora. Essa mecânica não fica evidente tão facilmente durante o início do game, mas quando chegamos ao final e percebemos que não tem mais nenhuma opção de habilidade ou aprimoramento de seus equipamentos, temos a sensação de uma evolução bem aparente, porém sem o mínimo de esforço de nossa parte, que apenas pegando os fragmentos e pontos de XP dados ao longo do caminho, consegue facilmente maximizar por completo a árvore de habilidades. Lembro que antes mesmo de terminar o jogo, já possuía 100% de praticamente todas as ramificações disponíveis. Definitivamente não atrapalhou o andamento do game, mas é um ponto a ser destacado, pois acrescenta mais na dificuldade. Fallout 4, por exemplo, tem uma distribuição de pontos muito escassos, te deixando mais criterioso em que área se aprofundar e não simplesmente sair escolhendo qualquer habilidade por conta da abundância de pontos que você obtém. O jogador realmente tem que escolher uma área específica para aprimorar e obter vantagem por ela, tornando o personagem com pontos fortes em certas áreas, mas igualmente tendo pontos fracos em outras, não o deixando indestrutível, porém imperceptível à evolução de habilidades que ele obteve. Você tem a liberdade plena de ou seguir o caminho proposto ou explorar cada ponto do mapa em busca de tesouros, documentos, peças e enigmas a serem desvendados. Realmente uma adição a mais para o game que se torna profundo e complexo no que se diz respeito às possibilidades que temos. Pelo mapa são espalhados diversos objetivos sem função relevante ao seu progresso, mas que enriquecem o game. Documentos, GPS, histórias em diários e as tumbas deixam o game mais interessante de ser jogado, e acrescentam em horas de qualidade. Cada diário lido te conta uma parte da história em contexto com o que está acontecendo, buscando sanar as dúvidas dos jogadores sobre eventos anteriores e aprofundamento dos personagens. Realmente são legais, entretanto não gostei da forma que se sucedeu essa mecânica, pois você fica à mercê de ser obrigado a ler diversos documentos que não são explícitos a quem joga, tendo que partir do jogador a vontade de querer saber mais e ter que ir atrás de cada parte. Isso não seria um problema se esses documentos não fossem tão informativos quanto são, mas boa parte da história e incrementos interessantes estão neles, tornando chato o fato de ter que buscar cada documento, ler e entender o contexto que se encontra. Preguiça minha pensar assim, mas acredito que muita gente também concorde que informações e a contextualização do game em documentos seja uma mecânica datada atualmente. Por outro lado, temos as tumbas, que assim como boa parte de todos os elementos do mapa, não fica explícito ao jogador que deve explorar a região para encontrar tal benefício. Isso em relação aos fragmentos e tumbas eu acho muito bom, mas em relação aos documentos acredito não ser o melhor modo de abordagem. As tumbas são muito fodas, sério, que elemento bem imposto a nós pela Square Enix, e botou realmente um desafio para quem joga. Não sei quantas vezes parei em uma região e fiquei horas pensando e andando pela tumba até enfim desvendar o mistério e encontrar o tesouro. Talvez eu que seja muito burro, mas essas tumbas são, em minha opinião, uma das melhores partes do jogo. Perdi muito tempo para achar cada uma e mais tempo ainda para realizar o enigma. Cada uma delas tem sua especialidade e torna delas única e marcante. Os inimigos são bons, não diria que são um destaque aqui, mas sim que cumprem com o que deveriam. Joguei no difícil e por muitos momentos morri por bobeira de não estar atento à ameaça que enfrentava. Eles realmente te flanqueiam de maneira aceitável e a cada evolução que eles vão sofrendo, deixa o caminho cada vez mais difícil de ser percorrido. E mesmo sendo genéricos, ainda assim conseguiram me convencer sobre o que estava sendo proposto. No quesito técnico, posso dizer que o jogo não decepciona. É um game bem polido, sem problemas de performance, e durante minha jogatina não tive problema algum com o desempenho do jogo. Graficamente ainda é muito bonito se levarmos em conta que é um remaster de um jogo de 7ª geração. A história não te decepciona. Por mais básica que seja, onde temos que quebrar a maldição de Himiko para escaparmos da ilha e ao longo do caminho passamos por diversos problemas, pelo fato de ser a origem de Lara e eu não ter contato com os jogos anteriores, acredito que realmente fizeram uma boa contextualização sobre a história. Ela ao longo da história só se lasca e nada parece dar certo. A todo momento no início, ela fica relutante em agir mesmo que de forma desumana para ajudar seus amigos. Mas com grande incentivo de Roth, ela ao longo da campanha vai se tornando uma baita personagem. Os personagens, em minha opinião, não foram bem aproveitados. Eu senti apego por eles e sinceramente mal lembro o nome da maioria. Os únicos com peso para a história de Lara, que realmente chamaram minha atenção, foram Roth e Sam, que são mais desenvolvidos que os demais, mas ao mesmo tempo poderiam ser mais aprofundados em minha opinião. Definitivamente a história não é a melhor coisa em destaque aqui. No entanto, todo o caminho que é necessário para concluí-la é sensacional. Temos vários momentos épicos durante a história, com explosões e destruições que passamos. Principalmente cenas cinematográficas como a turbina do avião caindo em cima de Lara, são incríveis. Em termos de complexidade não é a melhor história que já vi, mas com certeza tem suas qualidades.
Contudo, a progressão, por mais desbalanceada que seja, acaba sendo esquecida pela qualidade de gameplay que o jogo te oferece. Eu realmente acho que esse é o melhor ponto do jogo, porque passamos a campanha inteira fazendo as mesmas coisas, mas por um bom tempo você não sente o cansaço dessa mesma prática. Claro que ao final eu senti sim um pouco de repetição e achei que o jogo se estendeu demais em algumas partes. Entretanto, não me fez querer desistir do game por conta dessa repetição, pois como já dito, a gameplay é boa e aliada às ferramentas que nos são dadas, que mudam a forma de exploração e as próprias tumbas e mistérios a serem descobertos, te prendem até o fim. A história é bem amarrada e por mais que os personagens não sejam importantes para nós, o peso deles para a história de Lara é perceptível e completamente coeso com o que foi proposto a nós. Realmente um jogo muito bem feito que abriu meus olhos para games lineares e me fez querer saber ainda mais sobre a história de Lara Croft e consequentemente jogar suas sequências. Ainda não cheguei a jogar os próximos da trilogia, mas em relação ao primeiro, posso realmente dizer que é um jogo bom e sem sombra de dúvidas, um game merecido a Lara. I know I'm okay to fail.